Aê! E aí, pessoal, depois dessa apresentação fantástica, eu inicio novamente este vídeo com os senhores. Como os senhores podem perceber, a direção mandou eu mudar de cenário, mandou eu mudar de figurino. A camisa é semelhante, mas é uma camisa diferente. A gente vai dar início agora, conforme o professor havia dito no vídeo anterior, sobre os princípios. Tá? Eu não vou me estender muito, não quero fazer vídeos longos, porque no ao vivo, na aula online, eu retrato novamente, detalho, abro a palavra para os senhores, vejo o rosto dos senhores, para que vocês possam fazer as perguntas pertinentes, os questionamentos pertinentes e qualquer coisa pertinente. Beleza? Sobre os princípios, pessoais, lembram? O primeiro princípio que o professor fez menção sobre a teoria geral dos recursos foi sobre o princípio da taxatividade. Basicamente, há necessidade, no Estado democrático de direito, de ter uma previsão legal para os atos processuais. Como o recurso é um ato processual, não seria diferente, A taxatividade exige uma norma, procedimental, determinando que aquela decisão será impugnável mediante aquele recurso. Beleza? Com a definição que o professor fez menção na aula presencial, bem como na aula no último vídeo, a gente consegue perceber um outro princípio. Com a definição que o professor lançou para os senhores a respeito do que seria o recurso, a gente consegue perceber um outro princípio, o princípio da voluntariedade, A voluntariedade é característica de quem? Da parte. A manifestação de vontade deve ser de quem? Da parte. Ou do Ministério Público, ou do acusado através de sua defesa técnica. Não pode um órgão suprapartes, o juiz, o Estado juiz, recorrer à sua própria decisão. Aí o professor retratou, sobre aquela hipótese que a doutrina conseguiu elucidar, clarificar sobre o recurso de ofício. Eu vou tratar com vocês, basta me lembrar, a respeito do recurso de ofício, tá? O recurso voluntário. Mas não, o princípio da voluntariedade exige, nesta teoria geral do recurso, que a manifestação de vontade deve ser da parte. É isso. Se ela se omitir, quedando-se inerte, não se insurgindo no tempo oportuno, haverá a preclusão. Havendo a preclusão, vai fazer a coisa julgada formal e material, transitando em julgado. Beleza? Seguindo, princípio da fungibilidade. Lembram? Tem a previsão legal lá no Código de Processo Penal, no artigo 579. Quando a parte quer se insurgir contra uma decisão que lhe causa um gravame, ela deve se insurgir com um instrumento recursal adequado. Se ela se equivocar, bem como o seu equívoco não ficar caracterizado por má-fé, pode o juiz natural conhecer, processar e lançar para o juízo de quem? Seu recurso, remetendo o seu recurso, os autos, para o juízo de quem? O juízo superior. Se configurar má-fé, não pode, beleza? O princípio da fungibilidade recursal determina que a parte se equivoque quanto ao instrumento recursal adequado, porém, há a necessidade de que não tenha ocorrido má-fé. Beleza? Um outro princípio também interessante, que o professor quer detalhar com os senhores, por favor, façam uma pergunta, um questionamento, aí eu vou lembrando e vou recapitulando com vocês na aula online, é sobre o princípio da reformatio impégios. Lembram? Quando tão somente a defesa recorre, não pode o juízo ad quem? O juízo superior, ainda que vislumbre a possibilidade de ter havido o equívoco por parte da decisão, onde aquela decisão poderia ser pior para o acusado, piorar a situação do réu, do recorrente. A defesa técnica tão somente recorre, o Ministério Público deixa precluir, escoando o prazo. A gente fala que o prazo passou em albis, em branco. Vai haver preclusão por parte do órgão acusador. Tão somente a defesa se insurge contra a decisão, se utilizando da via recursal. Lá no Tribunal Superior, não pode o juízo ad quem, ainda que vislumbre uma interpretação
desfavorável ao recorrente, piorar essa situação. É o princípio da reformatio impégios. Ele também pode ser definido, né, como o princípio da reformatio impégios direta. Daí, em razão deste princípio, decorre um outro princípio, o princípio da reformatio impégios indireta. Lembram da reformatio impégios indireta? É quando somente a defesa se insurge utilizando a via recursal para anular a decisão, né? A decisão do juízo acor, do juízo inferior, é anulada, os autos são baixados para o juízo inferior, e o juízo inferior, em razão de tão somente a defesa ter se insurgido e conseguido êxito no seu recurso para anular a decisão, não pode agora, ainda que vislumbre que tenha se equivocado naquela primeira decisão, piorar a situação do réu. Fala de forma indireta porque não é o juízo ad quem agora, né? A gente conseguiu com o juízo ad quem a anulação da decisão. O juízo superior, por sua vez, remeteu os autos para o juízo inferior. O juízo inferior tem um óbice, um obstáculo, uma barreira. É a própria decisão, né? Primeira proferida. Se ele, lembra daquele exemplo? Colocou 5 anos, se agora ele perceber, nossa, tinha um agravante, ele não pode colocar 6 anos, entendeu? O princípio da reformatio impégios indireta determina isso. Com isso, eu basicamente tratei dos principais princípios, tratarei de outros na aula online. Espero que tenham gostado. Fico por aqui.